Boa noite, estão me ouvindo? Boa noite, pessoal, boa noite a todos vocês. Muita gente que me assistiu aí na quarta-feira, eu estou vendo novamente, espero que todos estejam bem. Breno, você pode me dar um retorno? Tá me ouvindo bem? Boa noite, Karina. Sim, Isis. Ótimo, obrigada, viu? Vamos começar então. Vocês devem ter me visto conversando com o Breno, né? Que eu tenho um outro webinar daqui a pouco, mas vai dar tempo de sobra para a gente conversar sobre o cérebro, né? O cérebro de hoje não é o mesmo cérebro de 100 anos atrás, né? Que ideia maluca foi essa minha de falar sobre isso? Então vamos lá. Eu vou compartilhar minha tela com vocês. Muitos aqui acham que é a primeira vez que eu estou vendo alguns nomes diferentes. Então, meu nome é Isis, né? Sou professora do IESLA, só me apresentando para vocês. Eu sou neurocientista pela Universidade Federal de Minas Gerais, onde eu também lecionei na Universidade Federal como professora substituta da professora Leonor Guerra. Meu primeiro curso de graduação foi em fisioterapia, agora estou concluindo pedagogia, no meio do caminho tem algumas pós-graduações, mas a minha área sempre foi focada na educação e na pesquisa de como que o cérebro funciona, de como que o cérebro responde, né, ao ambiente. E aí, já tem um tempo que eu estou estudando sobre isso, sobre será que o nosso cérebro continua o mesmo? Ainda mais porque o tema da minha dissertação ele foi justamente neuroplasticidade, né? E eu vou falar um pouco mais disso sobre as definições de neuroplasticidade hoje. Então, eu gostaria muito de compartilhar aqui com vocês a aula de hoje. Só um momentinho que eu vou compartilhar minha tela com vocês. Para a gente começar. Vou dar uma minimizada aqui, só para não atrapalhar a nossa aula. Então, tá aí um pouquinho sobre mim, né? Como eu disse, eu sou professora do IESA, dou aula lá nas pós-graduações, né? E a palestra de hoje, nós vamos conversar um pouquinho sobre como o cérebro de hoje tem respondido a tamanhas mudanças ambientais e o que isso tem acarretado para nós, né? Eu coloquei essa imagem porque eu achei bem peculiar de uma árvore. Eu gosto muito de fazer essa analogia com os meus alunos, né? Vocês já até viram aí quando eu comecei. Não sei se todo mundo aqui se familiariza, né, com a área biológica, mas aí eu vou nivelar, não se preocupem, eu vou mostrar para vocês. O que a gente está vendo aqui ao lado dessa árvore frondosa e tão bonita, é um lindo neurônio, né? Especificamente que é um neurônio de Purkinje, que está lá no cerebelo. Mas esse neurônio, ele nos faz, assim, pelo menos a mim, quando eu olho para um neurônio dessa forma, me faz enxergar muito claramente uma árvore frondosa. E quando eu penso em neuroplasticidade, quando eu penso nesse processo do cérebro se adaptar a novos ambientes, do cérebro ter essa capacidade, eu penso justamente nessa árvore frondosa. Essa árvore frondosa que ela pode dar frutos, flores ou não, ou não. Então, só retomando um conceito que eu falei muito com vocês na quarta-feira, foi a respeito do nosso cérebro, né? Eu falo cérebro de forma pedagógica, porque a gente tem muito mais do que só um cérebro, um córtex cerebral. Nós temos outras estruturas, né, que envolvem o sistema nervoso, mas para facilitar, né, assim, quando a gente pensa no córtex cerebral, ou neocórtex, ou encéfalo, a gente pensa nessa estrutura que responde muito mais a fatores ambientais do que a genética. Ah, não tem fator hereditário? Tem fator hereditário. Inclusive, a gente está saindo cada vez mais estudos sobre epigenética. Não sei se vocês já ouviram falar,
mas é a herança genética que a gente tem, que a gente carrega dos nossos pais, avós e até 6 gerações, que vão além do nosso fenótipo, ou seja, né? Vocês estão me vendo aqui, eu tenho a pele mais branca, a cor dos meus olhos, meu cabelo, mas isso eu herdei dos meus antepassados. Mas hoje a gente tem visto que nós também herdamos comportamentos, que nós herdamos também algumas vias, algumas redes neurais dos nossos antepassados. Alguns estudos, eles mostram que aproximadamente na 18ª semana de gestação, já se nota atividade elétrica entre neurônios no cérebrozinho do embrião. Então, a gente pode colocar que com 4 meses de gestação já tem atividade elétrica no cérebro. Com 100 dias de gestação, já está totalmente formado o sistema nervoso. A partir dali, o sistema nervoso ele vai amadurecer, tá? Ele vai crescer e amadurecer. Então, dando sequência, esse na quarta-feira, né? Mas eu quero retomar, só para a gente continuar desse ponto praticamente. Olha que interessante. Se a gente for pensar, eu não vou me ater tanto, né? Porque eu vi que alguns alunos já assistiram a sala quarta, mas eu vou explicar o que eu estou mostrando aqui. Nós temos, pensando nisso que a gente vive, né? Que o nosso sistema nervoso ele responde ao ambiente, ou seja, o nosso cérebro ele está captando através dos nossos sentidos tudo o que acontece no ambiente externo, tá? Tato, olfato, visão, paladar, audição e propriocepção, que é um sexto sentido que a gente inclui, não aquele sexto sentido místico, né? Mas é a percepção do corpo no espaço, ou seja, eu consigo perceber que eu estou aqui numa cadeira, eu estou sentindo a pressão na cadeira, eu consigo perceber a posição do meu corpo sem olhar para o meu corpo. Então, a gente chama isso de propriocepção, né? Ou inteligência sinestésica. Então, todos esses sentidos, eles são aquelas estradas de mão dupla que eu comentei. Eu tenho no meu corpo inteiro. Aí, obrigada, muito obrigada. Então, voltando no raciocínio, quando para chegar lá dentro do meu sistema nervoso, para chegar lá dentro do meu cérebro, eu tenho no meu corpo inteiro um sistema nervoso periférico, ou seja, eu tenho um caminho, né, uma estrada de mão dupla, que ela está levando essas informações sensoriais lá para o meu sistema nervoso central, e por essa mesma estrada que são os meus nervos, o meu sistema nervoso central, o meu cérebro está mandando ordens, ou seja, operações para acontecerem no meu corpo. Então, o nosso cérebro, ele capta quase assim, alguns estudos mostram cerca de 70 mil inputs, que a gente fala, sensoriais por minuto, Mas hoje eu vou aprofundar com vocês que isso tudo não atinge a nossa consciência. Na verdade, alguns trabalhos mostram que apenas 10 ou 15% atingem a nossa consciência. É até interessante, porque às vezes a gente está assim, num ambiente que tem muito barulho, tá? Vou dar um exemplo. E eu me sinto ali irritadiça, nervosa, agitada. E aí, não sei se vocês já repararam, mas às vezes quando desliga o som, acaba o barulho, você fala, nossa, que alívio, eu não estava nem pensando, nem percebendo, né? Ou seja, o seu cérebro está processando todos aqueles sons, mesmo que aquilo não esteja atingindo a sua consciência. Então, se a gente for pensar, deixa eu ver aqui o chat. Boa noite, boa noite. Então, se a gente for pensar, se eu mudar o ambiente que eu estou, eu consigo mudar o meu cérebro. Então, vamos lá. Sem falar ainda dessa imagem. Se eu estou num ambiente onde eu presencio muita violência, muita pornografia, muita agressão física, verbal, enfim, um ambiente assim bem tóxico, né, que é o termo que é usado hoje em dia, o meu cérebro está captando tudo aquilo, mesmo que eu não esteja prestando atenção conscientemente. E isso está formando o meu cérebro.
Então, eu falei de uma forma mais extrema, mas também tem uma forma benéfica. Se eu estou num ambiente que eu tenho tranquilidade, um ambiente que respeite momentos de solitude, de introspecção, alternância entre silêncio, entre relacionamentos saudáveis, o meu cérebro também está sendo modificado a partir daquele ambiente. Então, para a gente entender que o nosso cérebro de hoje não é o mesmo de 100 anos atrás, a ideia é mostrar justamente esse avanço que nós temos caminhado como humanidade, né? Que são esses avanços tecnológicos digitais, vamos colocar assim. Então, o que eu vejo? A gente enxerga aí nessa imagem que a gente começou, né? A gente saiu, vamos colocar, antes dessa parte amarela que está aqui na imagem, o que a gente vê? Que a gente vinha de um momento onde a gente tinha uma produção no ambiente privado. Como que foi isso, a produção no ambiente privado? A família, né? A própria família produzia no ambiente privado o que necessitava, desde a alimentação, desde vestes, né? Desde de produção. Então, às vezes era aquele que produzia no campo, enfim. Porém, quando inicia-se a produção, né, mecânica, a introdução da máquina a vapor, começa essas produções em massa. E a nossa relação com o ambiente, ela começa a se modificar. E quando eu falo ambiente, eu falo do ar, de poluição, eu falo de som, eu falo de tudo que envolve os nossos sentidos. E aí o que a gente vê? Que nesse momento a gente vai da máquina a vapor, eu vou adiantar um pouco aqui, para os dias atuais, que nós estamos aí na quarta revolução industrial, caminhando para a quinta revolução industrial. Então o que é a quarta revolução industrial? São os Bluetooths, wireless, internet, é isso que nós estamos vivenciando aqui agora. Então a gente está, eu estou agora nesse momento trabalhando da minha casa, né? Eu estou trabalhando e dando uma aula e vocês estão assistindo uma aula da casa de vocês por meio da internet. Então, a gente tem conexões e relações que estão sendo transformadas. A quinta revolução industrial, ela será uma proposta de se fundir a biologia humana com softwares computacionais, né? Eu falei um pouco disso quarta-feira. E aí, dando sequência, não vou entrar em cada tópico desse, mas a gente ainda tem corona. Por que eu não vou entrar em cada tópico? Eu também abordei isso bem a fundo na de quarta-feira. Eu brinquei com esse de si, que eu estou brincando que é o antes corona e o depois corona, né? Então, a gente ainda agora, neste momento da história, nós estamos vivenciando uma transformação drástica ambiental. Então, a gente está vivendo um momento de novas arquiteturas, né? Hoje mesmo eu precisei de comprar uma medicação na farmácia, eu não entrei, eu passei no drive-thru da farmácia, né? Eu comprei pela internet e peguei no drive-thru da farmácia. Uma nova forma de se vestir, isso inclui máscaras, isso inclui roupas mais confortáveis, já que a gente está em casa, redução de toque físico, nova forma de aprendizagem, uma aceleração da adaptação digital e novas compensações emocionais, já que nós não estamos mais podendo nos relacionar da mesma forma que antes. E aí, o que é interessante a gente pensar? Que nesse contexto, né, em todo este contexto, eu gostaria muito que vocês refletissem, tanto agora, né, nesse período de pandemia, mas para a vida de vocês, que o nosso sistema nervoso, ele pode e deve ser treinado para adquirir novas habilidades e novos comportamentos. A gente tem uma frase que ela é assim, é um paradigma, né? Vamos colocar um paradoxo, vamos colocar assim. O comportamento molda a biologia, mas a biologia também molda o comportamento. Olha que interessante. Então, o que isso quer dizer? Que bom, Célia, prazer também. O que isso quer dizer? Que nós temos a herança genética, ou seja, a biologia molda o comportamento, mas o meu comportamento também vai mudar o meu cérebro a partir de tudo que eu estou experimentando por meio dos meus sentidos no ambiente, tá? Então, não esqueça que o comportamento molda a biologia e a biologia molda o... E aí,
Eu gostaria de explicar como funciona esse nosso processamento mental. Hoje, este é o modelo mais aceito, né, no meio científico. Ele é um modelo... Peraí, só um momento. Ele é um modelo de processamento mental que a gente mais aceita. Então, na verdade, isso aí está de forma pedagógica, né? O nosso cérebro não funciona assim, eu tenho um tipo 1 e o tipo 2, isso é só uma forma pedagógica da gente raciocinar. Mas como é que funciona, então, esse processamento no nosso cérebro? Então, a gente teria um tipo 1 de processamento das informações sensoriais e nós teríamos um tipo 2 de processamento das informações sensoriais. E aí, olha que interessante, o que eu quero que vocês notem? Eu compartilho, Marcel, pode deixar. Eu não compartilhei no de quarta, depois eu quero ver como que eu posso fazer esse compartilhamento. Eu acho que eu consigo compartilhar aqui no chat, que eu estou vendo aqui. Daqui a pouco eu compartilho, tá? Então, olha que interessante. Dentro desse processamento mental, nós temos o tipo 1 e o tipo 2. Então, na verdade, o nosso cérebro não fica assim, agora é tipo 1, agora é tipo 2. Não é assim. A gente tem isso acontecendo tudo ao mesmo tempo. Mas o tipo 1 são aquelas ações que nós temos no nosso dia a dia que já estão aprendidas. Então, você já aprendeu, aquilo já ficou automatizado, vamos colocar assim, e aí você repete, você executa e repete essas ações sem pensar nada. Ou seja, isso ocupa mais de 80% do seu dia. A gente vive quase que 80% no piloto automático. Vou dar um exemplo. Agora eu estou aqui falando com vocês, enquanto eu falo, eu não fico pensando, eu tenho que abrir a boca, eu não leio as palavras ações automáticas. Por quê? Porque eu já fui alfabetizada. Então eu consigo ter um domínio da linguagem. E eu não preciso de pensar como verbalizar, como que é a parte fonética das letras, não preciso pensar nisso. Quando eu estava me arrumando para vocês aqui, para a live, né? Eu costumo dizer que nós mulheres, até a maquiagem, entendeu? Já está automatizada. Então, assim, eu já ia me maquiando sem pensar na ordem dos produtos, o que eu estava usando. Quando eu me vesti, eu não precisei de pegar minha blusa e falar assim, isso é uma blusa que eu tenho que colocar no tronco, é aqui que eu ponho o braço, eu já olho e já coloco no meu tronco. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Eu estou dizendo de ações até motoras, mas nossas ações comportamentais também são assim. Então, quando nós aprendemos, quando a gente passa por esse processo de aprendizagem, sempre correndo, isso mesmo. Quando a gente passa por esse processo de aprendizagem, principalmente na nossa primeira infância, até os 6 anos de idade, a gente vai assimilando tudo ao redor. E até os 4 anos de idade, tudo que você está sentindo, entendam, sentindo não só emoções, mas pelos sentidos, o seu cérebro está tornando como memória consolidada, memória para o resto da vida. Isis, quer dizer que uma criança até 4 anos, ela não seleciona o que vai memorizar, tudo o que ela está sentindo, ouvindo, provando, todos os sentidos, tudo está virando memória no cérebro dela para o resto da vida? Sim. Tanto que nós ensinamos a criança a ela ter um hábito no dia a dia dela, ações automatizadas. Então, você levantou, aí você escova os dentes, aí toma o café, enfim, agora é hora de brincar, agora é hora do almoço, agora é hora de tomar banho. Por que eu estou dizendo isso? Porque depois nós adultos já fazemos isso automaticamente. Porém, essa criança também está aprendendo ações automáticas comportamentais, né? Então, eu ensino que não pode bater, que não pode xingar o colega, que não pode quebrar o brinquedo. Eu estou dando aqui exemplos muito leves, né? Mas isso tudo está formando o cérebro dessa criança. E aí, gente, todo esse tipo 1, ele é sem esforço. Quando o cérebro aprende algo e aquilo vira memória consolidada, ele ativa aquelas vias de aprendizagem sem esforço, de forma automática e impulsiva, nossas ações automáticas. E aí, de repente, vou dar um exemplo da nossa realidade. Vem corona, bateu pandemia. Opa, nós saímos das ações automáticas
que aconteceu? A gente teve que começar a ter um esforço mental e a gente teve que começar a ter consciência do processo. Então, tudo que para nós era automatizado passa a ter que ser reanalisado e reaprendido. Isso não é ruim, de certa forma, isso é bom. O nosso cérebro está pronto para aprender, desaprender e reaprender. Isso é neuroplasticidade. Nós estamos prontos para isso. Biologicamente, nossa biologia ela foi feita para isso. E aí o tipo 2 é onde ocorre a aprendizagem humana. Então, para vocês estarem agora assistindo a aula, me olhando, me observando, está sendo muito requerido de vocês esforço mental, controle inibitório. Vocês estão tendo que inibir todos os estímulos sensoriais ao lado de vocês para focar na minha voz, focar na minha imagem, focar no meu PowerPoint. Isso requer esforço para o cérebro, tá? Isso gasta muita energia se manter consciente. Porque eu preciso de atenção plena, eu preciso de algo concreto. Tudo que é novo e pouco usual e emocionante já ativa meu lado consciente. Porque eu tenho que resolver aquilo é novo para o meu cérebro, eu nunca aprendi aquilo. E aí, é bem importante que a gente entenda que, de forma protetiva, o nosso cérebro ele tem uma avareza cognitiva, ou seja, quando eu estou nesse modo consciente, eu estou usando muito a minha oxigenação cerebral, os alimentos que eu como, muita energia. Tanto que a gente sai de aulas, quando a gente tem várias aulas, né? A gente sai de uma aula que a gente ficou sentado, né? A maioria das vezes, anotando, enfim, mas a gente sai exaustos, a gente sai muito cansado, porque aquilo requereu muito da sua consciência. Eu brinco com meus alunos que sempre tem um engraçadinho que fala assim, por que você está cansado? Você não fez nada, ficou só assistindo a aula, né? É porque não conhece processamento mental. E aí, geralmente, depois de uma aula, o que você quer fazer? O que o seu cérebro, ele é avarento, lembra que eu falei, ele quer poupar energia. O que ele quer? O que você quer fazer? Você quer tomar um banho, você quer deitar, você quer ver um programa bobo na televisão que não vai requerer nada da sua consciência, você quer relaxar, porque você precisa de repor toda essa energia, tá? E aqui eu quero que vocês vejam, aí eu quero que vocês me deem um ok se vocês estão vendo a imagem. Ela não tem som, tá? Ela é 20 segundos. O que tem aqui? Nós estamos vendo 3 neurônios e quando a gente aprende algo novo, né, se formam novas sinapses, novas redes neurais. O que é isso? É um neurônio fazendo sinapse, ligando no outro. Deixa eu abrir o chat. Ok. Os instintos também? Interessante sua pergunta, viu, Karina, sobre instintos. Espera aí que eu vou falar sobre isso, tá? Deixa eu só colocar essa imagem aqui, ó. Me dá um ok se vocês estão vendo os neurônios mexendo aí, fazendo sinapse. Alguém depois pode me dar um retorno, por gentileza? Sim, estamos vendo. Que bom, que bom. Eu vou repetir, porque é lindo isso. Olha só. Aqui aconteceu aprendizagem. Aqui um neurônio fazendo sinapse com o outro. Não estava antes, mas ali aconteceu a aprendizagem. Eu vou passar de novo só para vocês verem. Espera aí que eu vou voltar aqui. Aí vou passar mais uma vez. Ah lá, ó. Eles vão fazer uma nova rede neural. E é assim que a gente armazena informações dentro do nosso cérebro. Eu brinco que é uma grande rede de fofoca, tá? São os neurônios fazendo sinapses e transmitindo essas informações. E quando eu chamo de memória consolidada para o resto da vida, é que nunca mais essa sinapse ela vai se desfazer. Ah, Isis, mas nossa, se uma criança, então, que ela vai ter memória consolidada para o resto da vida, como é que faz, então, se ela teve um trauma, né? Alguma situação, sei lá, de violência, de abuso? Entra muito a psicoterapia, fazendo com que novos neurônios se liguem aqui e ressignifiquem essa sinapse, tá? É assim que funciona. Deixa eu colocar aqui que eu estou vendo no chat. Independentemente da idade da pessoa, Selma, independentemente da idade. Vocês acreditam que o último estudo de neurociências mostrou que isso ocorre até 94 anos de idade? E aqui vocês estão vendo novas sinapses. Mas cada neurônio é capaz de se ligar em 1000 outros neurônios. Porém, por causa da neuroplasticidade, vamos supor, em um ambiente enriquecido, estimulador, o neurônio pode fazer com que ele tenha novas ramificações e passe a ligar em 10.000 outros neurônios.
E ele ainda pode ter brotamento de novos neurônios para poder fofocar mais. Eu brinco assim com meus alunos. Deixa eu ver o chat aqui. Muito interessante. Muito, muito bom. É muito lindo. Eu sou suspeita, né, gente? Essa foi até a minha pesquisa, né, lá na Universidade Federal. Então, olha o que acontece. Isso aqui é só um organograma. Ah, antes de eu entrar no organograma, a Karina perguntou. E a intuição? Linda a sua pergunta, Karina. E aí eu vou falar uma percepção minha, tá? Essa percepção é minha pessoal, ela não é um consenso na ciência. Então, eu não acredito que nós somos só corpo e só consciência. Eu acredito que nós somos também espírito. E quando eu falo espírito, eu não falo de religião, tá? Eu estou falando de alma. E aí, hoje, depois vocês podem pesquisar mais, cada vez mais tem se buscado compreender a nossa relação com outros sentidos. Vou dar um exemplo. Eu fui num congresso de neurociências na Universidade Federal, e aí um pesquisador alemão, ele estava pesquisando em animais, em ratos, ele conseguia modular ondas, tá? Ondas, igual micro-ondas mesmo, então elas não são sonoras, e ele conseguia apontar esse aparelho, né? Ele modulava a frequência, o impulso de onda, e ele apontava para o rato. À medida que ele modulava a onda, o rato estereotipava um comportamento diferente. Então, vou dar um exemplo. O rato, quando ele está nervoso, ele faz muito grooming, ele fica esfregando a barriguinha em pé. Não sei se vocês já viram um rato fazendo isso. E aí, por exemplo, ele apontava esse aparelho para o rato começava a fazer isso, de esfregar a barriguinha em pé. Ele tirava o aparelho, o rato se acalmava. Então, a gente não sabe ainda essa captação do cérebro. Um outro exemplo que foi dado no congresso, uma mãe, as mães, elas têm uma ligação assim com os filhos. Então, é muito comum ter relatos de mães que elas passam mal, até assim, desmaiam, enfim, se o filho morre, sem ela saber que o filho morreu. Onde essa mãe estiver, essa mãe sente que alguma coisa muito ruim ou ela se sente mal. Então, assim, por isso que eu acho que a intuição, viu, Karina? A intuição, no meu ponto de vista, ela é um instrumento poderosíssimo que nós temos e nós, às vezes, negligenciamos ele. Eu gosto muito de trabalhar a minha intuição. Então, eu tenho buscado cada vez mais trabalhar com mindfulness, que é meditação. Isso não tem viés religioso, né? Um momento em que eu respiro, que eu me concentro um pouco no que eu estou sentindo, nesse processo. E a gente tem caminhado assim como humanidade, graças a Deus, tem sido mais aceito. Aquela visão cartesiana, aquela visão dicotômica, né, de que nós somos só corpo, só biologia, ela tem morrido. E a gente tem caminhado para esse processo que nós somos corpo, mente e alma, tá? Inclusive, já foi feito um estudo, que eu também posso encaminhar para vocês, publicado na Nature, que eles conseguiram captar algas marinhas, uma alga marinha que estava desnutrida, captando a energia de uma alga marinha que estava bem nutrida. Então, eles captaram essa transmissão energética. E no nosso cérebro já tem se mostrado que a região que é relacionada com a intuição, ela é a região do nosso lobo temporal direito. O Ramachandra já publicou isso, que é um neurocientista muito reconhecido, que os pacientes dele que diziam ter essa intuição à flor da pele ou escutar a voz de Deus, né? Os pacientes que relatavam isso, eles tinham uma maior ativação do lobo temporal direito, tá bom? Marcel, regeneração neural, sim. Na verdade, mais do que regeneração, nós temos uma adaptação. Então, existem trabalhos hoje, e o último trabalho que saiu foi de uma chinesa, que ela tinha muita tonteira, e aí quando ela foi fazer uma tomografia, descobriu que ela não tinha uma parte do encéfalo, que é o cerebelo, que é que está na nuca. Era oco, essa parte da cabeça dela era oca, não tinha. E aí os neurocientistas ficou doido, mas como assim? O cerebelo ele é responsável pelo equilíbrio do nosso corpo, uma das funções. E aí o que eles descobriram? Que, na verdade, o nosso cérebro, outras áreas assumem a função de locais que tiveram morte neuronal. E locais que tiveram morte neuronal também pode ter brotamento de novos neurônios. A gente chama isso de neurogênese, ok? Então, dando sequência, por causa do nosso tempo, vamos lá.
Então, olha só, o que acontece conosco é isso aí. A gente tem aqui, ó, isso aqui é um organograma, tá? Deixa eu ver, tem mais uma pergunta. Nada, a gente vai conversando. Então, olha só o organograma. O que a gente está vendo no nosso processo, então, de aprendizagem? A gente tem estímulos internos e externos. Eu tenho motivação interna e motivação externa. Externo é o ambiente externo. Interno sou eu comigo mesma. Isso gera estímulos sensoriais, que a gente chama de input, lá para o meu cérebro, né? E aí, toda essa integração sensorial, ela entra dentro desse meu sistema, do meu sistema nervoso, virando ou memória de curto prazo, de trabalho, ou de longo prazo. De curto prazo e de trabalho é memória que dura segundos a minutos, tá? A de trabalho dura no máximo 3 horas. E a memória de longo tempo, ela é a memória pro resto da vida. Então, memória de curto trabalho, né, de curto tempo, ela é aquela memória que alguém na rua te pergunta quantas horas? Aí você olha o relógio, decora aquilo e responde. Você não precisa de lembrar isso pro resto da vida, né? Memória de trabalho, eu costumo dizer, é aquela memória que você usa para fazer prova na escola, que não está medindo nem um pouco sua aprendizagem. O que você usa? É dia de prova, os alunos chegam na sala, pegam o caderno de quem anotou tudo, lê tudo rápido antes da prova, correndo. Aí você não pode nem, aquele aluno não pode nem conversar com ninguém e ele vai lá e faz a prova. Pronto. Depois aquilo lá é deletado, não é importante, não vira memória de longo prazo. Não atinge a nosso tipo 2, né, de processamento mental. E aí o que a gente quer, né, na vida é que a gente chegue ao final disso tudo, né, que a gente tenha o estímulo, a gente passe por esse processamento todo sensorial, emocional, e que isso gere uma resposta em nós, ou seja, o nosso output, levando a uma mudança de comportamento, uma aprendizagem, um processamento de pensamento. Então, o que eu acho? Eu acho que nesse período de pandemia, muitas pessoas não estão conseguindo cumprir tudo isso, porque estão aquele processo que a gente chama de negação. E eu até dei um exemplo na quarta-feira, eu comecei falando disso, que eu oriento a vocês que vocês se consolidem como uma árvore, as suas raízes. Quais são as suas raízes? Os seus valores, a sua moral, tudo que você tem de mais fundamental e importante na sua vida, a sua cosmovisão, são as suas raízes. E diante dessa pandemia é o vendaval que sacudiu o nosso cérebro inteiro. Então, assim, ó, não crie muros ao redor disso, permita que esse processo aconteça, porque essas folhas vão cair e novas folhas vão brotar com novos comportamentos, com novas respostas adaptativas, e a gente vai aprendendo e vai amadurecendo. E aí, esse é o modelo hoje mais aceito que a gente tem desse processamento cerebral. Eu vou passar ele rapidamente. Mas o que vocês estão vendo aqui? O Luria, ele propõe que a gente não tem cada área do cérebro com uma função, que na verdade as áreas elas se integram. Vocês estão vendo? Então vai de uma área para outra tudo que está acontecendo no meu cérebro. Vou mostrar outra imagem. Então olha só, isso aqui é a mesma coisa, é o modelo do Luria. Então aqui em azul, vou dar um exemplo para vocês. Aqui chega no meu cérebro a minha parte sensorial primária. Então aqui, ó, onde está esse A é o lobo temporal e aqui chega a minha audição, tá bom? O que chega a audição? Chega o som, por meio daquelas estradas de mão dupla que eu brinquei com vocês. Chegou o som aqui, mas não é só o som. Aí da área primária vai para a área secundária, que está em amarelo. O que é a área secundária? Vai dar significado. É uma voz feminina, está em português. Eu começo a escutar o timbre da voz para ver se eu estou calma, o que está acontecendo. E depois de área secundária, tem conexões com áreas terciárias, que são em rosa e verde, que são áreas relacionadas à abstração e à carga emocional. Olha que lindo. Tá vendo aqui em verde? Isso aqui está no meio do nosso cérebro, né? O cérebro que foi cortado ao meio, assim, entre os dois olhos, como se fosse assim. Isso aqui é nossas áreas límbicas de emoções. Então, as nossas emoções, elas estão fazendo fronteira com todas as áreas cerebrais. Então, a área primária, secundária, terciária, ou seja, tudo que a gente vivencia, tudo tem carga emocional, ok? Olavo, sou servidor federal, que bom, prazer, professor com mestrado, preciso fazer doutorado para avançar na carreira. Olavo, daqui a pouco eu te falo, tá? Sobre o nosso doutorado, deixa comigo, tá? Pode ficar tranquilo que eu te dou esse retorno. Eu só vou terminar aqui a nossa webinar e a gente conversa. Combinado? Então, vamos dar sequência.
Então, eu costumo dizer o que é área primária, secundária e terciária. Tem pessoas que têm mais rapidez nessa conexão, né? Ou seja, você conta uma piada para a pessoa, não tem aquela pessoa que você nem terminou a piada e a pessoa já está rindo. Você fala, gente, eu não terminei a piada. Ou seja, a pessoa já escutou, já processou, já entendeu e já riu. E tem pessoas que você tem que contar de novo, e contar de novo, e desenhar, e contar de novo. Porque existe um processamento de área primária para secundária e terciária mais lento um pouco. Não tem problema. Não tem problema. Então, cada um de nós tem uma velocidade de processamento da área primária para secundária para terciária. Isso aqui são imagens reais para vocês verem. Olha que lindo. Aqui eu estou vendo um corte, né? Eu estou vendo uma cabeça, um cérebro no topo, mas foi feito um corte aqui no cucuruto, onde vocês estão enxergando justamente essas conexões de uma área com a outra. Onde você vê essas fibras, são neurônios conectando de uma área com a outra. Aqui a gente está vendo uma ressonância. Então, essas fibras, ó, em verde, em azul, em vermelho, que vocês estão vendo, são neurônios conectando entre áreas primárias, secundárias e terciárias. E aqui é para só mostrar para vocês esses períodos sensitivos da primeira infância. Então, olha esse trabalho. A gente está vendo aqui que nesse período pré-escolar, que é chamado, né, até 5, 4 anos de idade, o cérebro humano ele está pronto para aprender algumas das nossas habilidades principais. Então, a gente tem um pico no cérebro, tá vendo aqui emoção, controle emocional em rosa? 1 ano e meio, 2 anos é o pico, ou seja, o cérebro está totalmente focado na aprendizagem emocional. Então, o que significa isso? Que eu tenho que aproveitar esse momento para ensinar, por exemplo, essa criança a falar das emoções primárias, a verbalizar, estou com raiva, estou triste, estou feliz, por exemplo. Eu já tenho um pico dos números por 3 anos de idade, aos 3 anos de idade. O cérebro já compreende quantidades desde o nascimento. Eu já posso ensinar números já com 3 anos, isso os estudos mostrando nossas janelas de aprendizagem cerebral. Ah, e elas acabam depois é que acabam? Quando a gente vai ficando mais velho? Não, não acabam. É porque esse período aqui, ele está mais receptivo a aprender isso, ou seja, os neurônios dessas áreas, eles estão, assim, com sede de aprender sobre isso, tá? E aqui são as funções executivas, né, que eu falei com vocês. Então, o que são funções executivas? Eu coloquei aqui uma definição. Então, as crianças, elas não nascem com essas habilidades, né? Elas nascem com potencial. Todos nós. Qual que é o potencial? É o nosso sistema nervoso. Então, a gama completa, né, da capacidade contínua de crescer e amadurecer, ela vem por anos na vida. Isso aqui é um gráfico que está mostrando esse crescimento e amadurecimento de funções executivas. A gente considera funções executivas a memória de trabalho, a pessoa conseguir ter aquela memória de trabalho, né, para executar uma tarefa. A gente considera funções executivas flexibilidade cognitiva, eu conseguir remanejar uma situação quando ela sai do meu controle ou do que eu tinha pensado. E a gente considera funções executivas a parte de controle inibitório, eu consigo inibir outros sentidos para eu focar naquilo que eu preciso resolver. Então, o pico, isso vai amadurecendo, tá vendo? As funções executivas no cérebro. Atinge um pico lá por volta dos 6, 8 anos, depois no início da vida adulta, e depois a gente mantém um platô. Alguém quer fazer uma pergunta? Tem um microfone aberto. Se alguém puder, então, desligar, por gentileza, porque fica um som. Muito obrigada. E aqui é sobre neuroplasticidade que eu falei com vocês. Olha que coisa mais linda o florescer dessa árvore neural, né? E aí, você sabe que a gente chama isso aqui de arborização dendrítica? A gente chama isso de arborização, esse processo de neurônios. Isso aqui são fotos reais de neurônios fazendo sinapse, né? Então, o que a gente vê que nessa última foto tem muito mais braço, né? Vamos colocar assim, para fazer ligação. Isso aqui foi um processo de neuroplasticidade. E o que pode nos ajudar a ter isso? Porque quanto mais fibras associativas, quanto mais fofoca entre os neurônios, quanto mais riqueza nessas redes neuronais, mais eu sou uma pessoa criativa, mais eu sou uma pessoa com possibilidade de insights. Eu costumo dizer para meus alunos assim, ó, quanto mais você sabe, mais você aprende, de tudo na vida. Então, tem algumas atitudes que a gente pode ter que vão melhorar essa nossa neuroplasticidade. Como? Escutar e estudar música, não ao mesmo tempo, tá? Eu vou estudar e vou pôr música de fundo. Não, porque é importante que o seu cérebro tenha essa atenção, né, focada, esse controle inibitório. Natureza,
Então, hoje, não sei se vocês já repararam, eu trabalho com uma neuroarquiteta. Então, os projetos hoje eles estão sendo feitos com biofilia, inclusão de seres naturais, da natureza, do verde, de planta, dentro dos ambientes corporativos e escolares. Por quê? Porque as pesquisas mostram que aumenta a neuroplasticidade e diminui o nível de estresse. O nosso cérebro humano ele tem a tendência a observar, a olhar para seres vivos, incluso plantas. Isso nos ajuda a centralizar mais e até a meditar mais, olhando para aquela planta, tá? Escrita usando as mãos, exercícios físicos, manter áreas de trabalho organizadas, aprender mais línguas, dormir de forma satisfatória, leitura, alimentar-se de forma saudável, atividades de relaxamento sozinho, em família e amigos, e atividades que desafiam o cérebro. E aí, entra o ponto para a gente dar um fechamento, e eu vou falar mais 10 minutos, a gente vai fechar já o nosso webinar, né? Aí eu vou abrir para perguntas, 5 minutos. E aí a gente pensa de novo, nós estamos na 4ª Revolução Industrial, como é que vai ser, depois disso tudo que eu disse para vocês, a resposta do nosso cérebro? Então, nesse livro que eu aconselho que vocês leiam, esse livro eu acho que tem ele traduzido, tá? Ele chama em português A Vida Privada do Cérebro, tá? Gosto muito dessa neurocientista, chama Susan Greenfield. E ela cita nesse livro isso aí, ó, um estudo americano de 2010 mostrou que mais da metade de adolescentes de 13 a 17 anos gastava mais de 30 horas por semana, isso em 2010, que hoje eu acho que isso aí deve estar o triplo. Gastava mais de 30 horas por semana na internet. Ou seja, são 4 ou 5 horas por dia não andando na praia, não dando um abraço, não sentindo sol no rosto, não subindo em árvores e não fazendo todas as coisas que as crianças costumavam fazer. E aí, a gente pode entender que o nosso cérebro está diminuindo, então, as interações, esse tipo de interações sensoriais. E que provavelmente as maiores interações sensoriais que a gente está tendo estão sendo a visão e a audição, tá? Eu já volto nisso aqui, deixa eu só continuar. Aí eu já volto naquele slide. Então, isso nos faz refletir mais uma coisa. Essa outra autora, esse livro só tem em inglês, tá? Ele chama A Consumerização da Aprendizagem. Ela levanta outra questão. Qual questão? Como que os educadores vão conseguir transformar o processo de aprendizagem para os novos nativos digitais? Como assim? Ela descreve nesse livro 13 possíveis novos perfis profissionais, ok? Para profissionais, eu pus para professores, mas na verdade é para profissionais que trabalham com experiências de treinamento, desenvolvimento e educação. E aí ela coloca que esse profissional, ele tem que se colocar não mais como o catedrático, né, o detentor do conhecimento, da informação ou do saber único, mas sim como um gestor de experiência, como um planejador da jornada de aprendizagem. Então, a consumerização é um termo que a gente usa para descrever o uso dos objetos. Então, igual eu estou usando agora o meu notebook, né? Estou usando meu fone de ouvido, estou usando aqui o celular. Então, é o uso desses objetos no meu ambiente de trabalho, eu uso para trabalhar, mas eu uso para o meu lazer também, eu uso para leitura, eu uso para tudo. E aí isso gera uma certa dificuldade da gente conseguir remanejar isso, porque se a gente for pensar na primeira Revolução Industrial, o trabalhador que ia lá para a fábrica, ele ia de uniforme, ele trabalhava na fábrica, depois ele batia o ponto dele, deixava o uniforme ali e voltava para casa. Existia uma separação. E nós estamos caminhando para o quê? É o que vocês estão vivendo agora, gente. Olha a hora, são 8h50 quase, 10 para as 9. Vocês estão tendo uma aula. Ou seja, por meio da iluminação branca, que interfere no nosso ciclo hormonal, a gente fica mais disperso, né? O cérebro fica mais alerta com a iluminação branca. Por meio de dispositivos que a gente usa tanto para trabalhar, quanto estudar, quanto se divertir. A gente está caminhando para não ter mais horários. Horário de trabalho, horário disso, horário daquilo. Mas isso é prejudicial, de certa forma. Então, agora na pandemia, está sendo muito sofrido para muita gente. Eu conheço professores que pediram demissão de escola, porque eles têm que fazer esse planejamento de aula e dar essa aula online, e reuniões são feitas nesse horário.
E aí, eu não sei mais que horas que eu durmo, que eu acordo, mudou toda a nossa rotina. A gente está indo para aquele tipo 2 que gasta muita energia e por isso a gente está ficando muito cansado. Isso aqui, gente, depois vocês entrem lá para vocês verem, né? O Olavo aí perguntou. Esse site aqui é da Pearson, né? A Pearson, ela é uma grande produtora acadêmica de Oxford, eles estão também editora, eles trabalham com pesquisa científica, e eles fizeram esse site, tá? Que você clica aqui, ó, ou você vai ver a pesquisa, ou você vai ver se você vai ter emprego no futuro, tá? Em 2030. Aí você preenche um questionário, ele vai te dar quais são as chances de você ter um emprego em 2030. E eu fiz como professora e neurocientista. E foi muito interessante porque o site me deu uma resposta assim, olha, você tem 70% de chance de ter emprego se você falar inglês fluente, se você tiver habilidade socioemocional, se você tiver as funções executivas, que foi o que eu dei para vocês agora, tá? Então é interessante a gente pensar. E aí, gente, se a gente for pensar no conceito de inteligência, nós, a maioria talvez de nós aqui, viemos nós somos imigrantes digitais, nós não nascemos na década de 90, talvez quem está me ouvindo ou não sei, mas a gente foi criado num processo que inteligência era QI, né? Então, o QI é ser inteligente. Quem tem QI alto é inteligente, quem tem QI baixo não é. Claro que é uma ferramenta que, sim, ela mensura, né, de forma estática a nossa inteligência. Mas hoje a gente carrega um novo conceito de inteligência. Então, o cérebro de hoje, o cérebro inteligente de hoje, século XXI, não é só o cérebro que tem um QI alto. A inteligência hoje ela é chamada como usar o que precisa na hora certa. Então, a inteligência ela é variada. Eu tenho pessoas que têm inteligência sinestésica, que é corporal, como jogadores de futebol, bailarinas. Eu tenho pessoas que têm inteligência linguística, talvez como eu, porque eu me expresso bem, eu sou professora. Então, a inteligência ela é variada. Ela é dinâmica por causa da neuroplasticidade. Então, se o meu cérebro muda o tempo inteiro, eu posso me tornar uma pessoa cada vez mais inteligente? Sim, ela é dinâmica. Ela é criativa. Ou seja, a inteligência está relacionada com as funções executivas. Eu só vou ser inteligente se eu tiver flexibilidade cognitiva, se eu conseguir ter resolução de problemas. E ela é distinta, ela é única a partir da experiência de cada um de nós. Então, este é o conceito mais atual de inteligência do século XXI e para o profissional, tá? Que as empresas têm requerido. Isso aí é só para vocês lembrarem, né, dessa época escolar aí, ó. O que lembra a gente? Lembra fábricas, né? O modelo escolar de fábricas. E claro que esse modelo escolar, ele era interessante para formar operários, né, para trabalhar em fábricas. Mas hoje, a gente quer esse modelo escolar, tá? Isso aí é uma escola infantil na Finlândia. Olha o que eu falei de biofilia, olha o que eu falei dos espaços. Gente, olha esses estímulos sensoriais. Isso aí tem controle acústico, isso aí tem controle de temperatura. Vocês estão vendo o mobiliário que tem formas diferentes, cores diferentes, tamanhos diferentes. Essa criança é a criança do século XXI. Esse é o profissional que vai ser formado, porque eu preciso despertar nesse profissional outras habilidades, que não é mais saber de cor informações, porque isso o Google já tem, né? Olha essa escola. Ai, gente, que delícia. Vocês estão vendo esse espaço aqui, né? Que lindo. Tem alguns outros espaços, vou mostrar outra imagem, mas são espaços que a gente chama de safety place, tá? Espaços seguros. Então, assim, eles fazem esses grandes espaços abertos com biofilia, mas ao mesmo tempo tem espaços que você se sente seguro, e nesses espaços são gostosos de você ler um livro, de você ter um momento de introspecção, de você ter um momento até de certa proteção dos estímulos sensoriais, de meditação. E aí, gente, a partir desses espaços é que a gente desenvolve habilidades como perseverança, coragem, confiança, estabelecer metas, aceitar mudanças, estabelecer boas relações, autocontrole. Esse tipo de espaço não te proporciona tudo isso. Não só o espaço, a metodologia, né, utilizada, por exemplo, nessas escolas o aluno não podia abrir a boca. Não sei se vocês repararam nessa imagem de baixo, eles estão olhando para baixo. Eu acho triste. Olha só, todos ali, né? É bem fábrica mesmo, né? Levas, né? Produções em massa, o mesmo currículo para todos, né?
Então, resiliência, ela é aprendida, a gente não nasce com essa habilidade, tá? Isso aqui, gente, é Amazon, né? O site Amazon, a empresa Amazon, é essa daí que vocês estão vendo aí agora. Esse é o ambiente da empresa, tá? Ele fica dentro como é que chama isso? De plantas? Uma estufa. Fica dentro de uma estufa, tá? Os escritórios da Amazon. Isso aqui é um safe place, que parece um ninho, um lugar seguro. Olha que interessante para fazer uma reunião. Você se sente seguro, você se sente protegido para expor talvez um incômodo com algum colega da equipe, conversar com o chefe, dar um feedback, tá? E aqui espaços interacionais, né? Então, hoje, a gente requer esse dinamismo desse profissional, né? Isso aqui é uma escola. Olha só, Shade Safe Place para crianças também que, por exemplo, tem transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, autismo, mas também, olha que delícia, olha o teto estimula, né? Então, aqui, essa criança ela pode escrever no chão, na almofada, na parede, tá? Aqui, nesse caso, não, mas tem locais que pode escrever, fazer trabalhos. Isso ajuda até na angulação motora para o trabalho de escrita, né, manual, porque é muito importante para o desenvolvimento da escrita se escrever em várias angulações, né? E aí, gente, olha só, as 15 profissões que estão em alta no Brasil, isso aí eu tirei agora, ó, do Infomoney, e a gente pensa assim, não, isso está muito distante. Não, na verdade, com a pandemia isso acelerou drasticamente, tá? Eu não quero gerar pânico em vocês, não. O que eu quero dizer para vocês é que nós estamos numa drástica mudança. O nosso cérebro ele está com mais redes neurais nas regiões de audição e visão, tá? Então, por isso que o Instagram faz tanto sucesso, porque ele tem mais imagem, gasta menos energia do cérebro, né? E as profissões estão mudando por causa do nosso perfil ambiental. O nosso cérebro está pronto para se adaptar a isso. E aí, quais são as 15 profissões? São essas. E aí, se você nunca ouviu falar essas profissões que estão em alta, essas profissões que estão no mercado, isso aí que o mercado quer. Ah, Isis, então eu estou desempregada. Não, lógico que não. Isso aí, tudo isso aí, pensa, gestor de mídias sociais, tudo isso aí tem condições de você se especializar, aprender, enfim, e buscar. Nós somos autodidatas. Você aprende o que você quiser, seu cérebro está pronto para aprender o que você quiser, tá? Mas essas profissões aí são as 15 que estão com um emprego assim a rodo no LinkedIn e que pagam salário de 15, 20, 30 mil reais para quem tem domínio disso, tá? Eu mesmo, como professora, eu tenho trabalhado muito, muito agora com processamento de treinamento e desenvolvimento online. Eu estou trabalhando muito com desenvolvedores de plataforma digital. Por quê? Porque a gente não vai se encontrar, vai ser dificilmente eu vou conseguir dar uma palestra presencial por muito tempo. E é menos custo para a empresa, né? Então, especialista em sucesso de cliente, então tem se pensado muito em experiência, né, de cliente, mídias sociais, né, a gente tem visto muito quanto que isso tem gerado aí, tanto a parte financeira, né, quanto que isso... A gente vê jovens, gente, de 17 anos, 18, como gestor de mídias sociais. Eu tive até um problema aí recentemente, porque eu estava contratando uma empresa para me ajudar a fazer uns lançamentos e um dono de uma empresa tinha 21 anos e ele não tinha nenhuma habilidade socioemocional, nenhuma resiliência, que é o grande problema. E aí eu confrontei em alguns pontos, ele ficou bravo, sabe? Assim, eu perguntei de forma muito educada, e ele, não, eu tô falando porque é. E é interessante, né? Porque a gente vê hoje as pesquisas mostrando... deixa eu só ver um negócio, que eu tinha colocado um outro slide aqui, ó. Eu não coloquei, mas eu vou falar para vocês, que a gente vê as pesquisas mostrando que o QI, ele tem aumentado. Ou seja, a gente tem visto que tem aumentado o índice, o coeficiente de inteligência. Porém, se tem deixado para trás a parte comportamental, essa habilidade socioemocional. E aí, para motivar vocês, olha que legal. Samuel L. Jackson, né, esse ator que está aí ao lado, ele não conseguiu o seu primeiro papel em um filme até completar 46 anos. J.K. Rowling, que é autora de Harry Potter, era mãe solteira, suicida, porque ela tentou várias vezes, né, o autoextermínio, e ela vivia de bolsa auxílio dos Estados Unidos para escrever o Harry Potter. O Morgan Freeman, né, que todos conhecem também, ele estreou o seu primeiro grande filme aos 52 anos de idade.
Então, a minha ideia aqui hoje é dizer para vocês assim, não digam assim, essa geração, ela é muito inteligente, ela está muito à frente, a gente não consegue acompanhar. Não, o seu cérebro está pronto. O nosso cérebro tem toda essa resposta até 94 anos de idade. Então, nunca diga a si mesmo que você está velho demais e que você perdeu a chance, tá bom? Muito obrigada. Deixa eu ouvir vocês aqui 5 minutinhos. Alguém quer um comentário? Alguém quer colocar alguma coisa, uma pergunta? Vocês gostaram? Vocês acham que atenderam a vocês? Porque a ideia é essa mesmo, de que fosse 1 hora, né? Então, tem no chat aqui. Muito, que bom, que bom! Bom, pessoal, bom, muito bom. Eu agradeço muito o carinho de vocês. Ó, Célia, então, gente, me acompanhe nas redes sociais, que eu vou fazer alguns lançamentos. Eu estou agora fazendo um lançamento que vai ser inicialmente exclusivo para uma empresa, mas depois eu vou lançar um curso com essa tríade que vai envolver neuroarquitetura, inteligência emocional, educação 4.0 e neurociências. Depois eu vou lançar outros cursos e aí vocês vão me acompanhando, que vocês vão vendo. Tudo assim, de forma acessível, mas para a gente poder... Esse conhecimento, ele só serve se ele gerar pontes, né? A gente ter isso de forma em si mesmada não é importante. Obrigada, Karina, muito gentil. Obrigada, eu tô velho para fazer doutorado? Lógico que não, para com isso, ó, 62. 62 é o novo 42, nós vamos até 100 anos. Minhas redes sociais, né? Então, pode me procurar no Instagram, que é o que eu mais... @isis, eu vou colocar isislima.neuro, tá bom? E aí vocês podem me contactar lá e a gente conversa um pouco mais, porque eu tenho que entrar em outra aula. Em relação ao meu material, eu mandei para vocês aí no chat, tá bom? Em relação ao meu material, eu vou passar ele para PDF e compartilho. O seguinte, eu vou perguntar para o Breno o e-mail de todos vocês, e aí o Iesla dispara esse e-mail para vocês com material e artigos, combinado? Então é isso, ó. Consolida as nossas raízes. Beleza, Marcel. Coloca aí que o Breno, essa aula está sendo gravada, tá? Então tudo está salvo. Aí não se preocupem, não. Certificado, acho que vocês têm que olhar também com o pessoal. Não sei dizer, tá? Vocês podem perguntar para o pessoal aí, por mim, tudo bem. Que bom, que bom. Pode perguntar para o pessoal depois aí sobre certificado. Olha, um beijo enorme para vocês. Se cuidem. Fiquem raízes aí nos seus valores, mas ao mesmo tempo vão passar por essa tempestade, né? Que é de nosso cérebro, de permitir que o nosso cérebro se readapte, e nós estamos prontos para isso biologicamente. Se cuidem, né? Se cuidem, espero que a gente se conheça em breve pessoalmente, a gente dê um abraço bem apertado em todos vocês. Obrigada, pessoal, boa noite.